Olá, somos Adriel e Edson, estudantes de Engenharia de Materiais da UFRPE, da UAXA, na unidade do Cabo Santo Agostinho, e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre materiais poliméricos. Os polímeros são várias partes de pequenas outras coisas, chamado monômeros. Os monômeros se ligam em cadeia formando uma corrente. O nome polímeros vem de poli, várias, e merus, partes. E na química, eles reagem em ligação covalente, que se caracteriza em polimerização. Os polímeros naturais, que é encontrado sim na natureza, como o algodão e a seda e o chifre do touro, por exemplo, e também o marfim, que é as presas do elefante. As características são dos polímeros serem formados por macromoléculas a partir de monômeros. Tem propriedades mecânicas e químicas, que é toda voltada a ter uma grande resistência ao choque mecânico, e a fadiga tem uma densidade baixa. Os materiais poliméricos têm condutividade térmica, ou seja, ao receberem altas ou baixas temperaturas, podem acabar deformando o seu formato. Bom, aqui temos exemplos de polímeros, como a borracha natural e sintética, que é encontrada na produção de pneus, borrachas escolares e entre outros produtos. Temos o polímero PVC, que é utilizado no revestimento de fios e cabos elétricos, couro sintético e até brinquedos para a criança e películas para embalar alimentos. O poliestireno é um material muito utilizado como isolante em embalagens e copos ou comidas. É encontrado também na construção de materiais, como no forro do capacete. A fibra de carbono é muito utilizada em peças de carro, aplicações aeroespacial, capacetes, construção civil e bicicletas. Aqui temos o processo de fabricação dos polímeros, que começa na injeção, extrusão, sopro, termoformagem, rotomoldagem, compressão e reciclagem da manufatura aditiva. Agora fiquem com o entrevistado de hoje. Olá pessoal, meu nome é Graziela e esse é o professor Rogério Leite. Ele vai falar sobre um pouco de materiais poliméricos. Os materiais poliméricos, eles são materiais relativamente recentes na história dos materiais. Se a gente for comparar, os seres humanos trabalham com cerâmicas desde os tempos do homem das cavernas, e os metais também são trabalhados ao longo da história. Já os materiais poliméricos, eles foram inventados, criados pelo homem a partir de algumas substâncias naturais, né, como os chifres. As pessoas começaram a despertar a utilização de certos materiais alternativos, adicionais, né? Os materiais poliméricos, eles têm uma história de 100, 150 anos mais ou menos, e eles começaram inicialmente com a baquelite, né? Uma resina termofixa, uma resina que não é moldada com calor, e ela, uma vez que ela é moldada em determinados objetos, e ainda hoje é muito utilizada, ela não pode ser reciclada nem reprocessada. Nos anos perto da guerra, da Segunda Guerra Mundial, houve um interesse muito grande em substitutos para borracha, em substitutos para diversos outros materiais em função da guerra, né? Um caso curioso, por exemplo, a história das meias de seda, né? As meias de seda vinham da China, atravessavam a Europa em guerra para poder ser distribuída pela população, pelas mulheres que gostavam de meias de seda. E aí inventaram nessa história o filamento de poliamida, ou nylon, que foi utilizado para fabricação dessas meias. E foi um sucesso durante a guerra, porque estava ficando muito difícil conseguir trazer as meias de seda da China, etc., onde normalmente eram cultivadas, né? Isso, posteriormente, começou a haver um crescimento, né? Foram descobertas rotas químicas, etc., para a fabricação da grande variedade de materiais
poliméricos existente hoje, né? Existe uma grande gama de material que foi gerado, que foi desenvolvido, né? E ainda na década de 60 e 70 ainda estavam se descobrindo coisas relativamente novas. Muita coisa também começou a acontecer mais recentemente no cenário com o surgimento dos nanocompostos, a introdução de pequenas quantidades de partículas, nanopartículas que modificavam propriedades desses materiais. E é isso gerou essa gama enorme de materiais poliméricos. Bom, mas o que é que são materiais poliméricos? Tá? Materiais poliméricos são macromoléculas, com massa molar muito grande, né? Em geral, quando um químico está estudando uma substância nova, ele está pensando, uma das primeiras informações que ele precisa é a massa molar desse polímero, desse material, dessa substância química. Ele vai procurar a massa molar, ele vai procurar os componentes desse material, dessa substância. Mas o material polimérico, ele é feito com várias unidades de repetição. É mais ou menos como se você tivesse um Lego, né, com uma grande quantidade de peças, e aí nós estamos pensando em massas molares de 10 mil, 100 mil, 150 mil, 1 milhão, 10 milhões, dependendo do tipo de material que você estiver fazendo. Esses materiais têm propriedades muito dependentes dessa massa molar, né, e também em função dos problemas que vocês vão ver mais para frente, quando vocês estiverem analisando as técnicas de fabricação desse material, vocês vão verificar que eles não são homogêneos, ou seja, você não tem a massa molar como um valor fixo. Cada cadeia tem a sua massa molar e o material como um todo tem uma massa molecular média, né? E essa massa molecular média governa várias propriedades desse material. Além da massa molar média, vocês têm também a distribuição dessa massa, porque você pode ter cadeias no mesmo material polimérico, por exemplo, o material com o qual é feito uma régua, como essa é poliestireno, ele tem aqui cadeias pequenas, cadeias com 1000 carbonos, e pode ter cadeias com 100 mil carbonos no mesmo material, é a mesma composição. E justamente essa distribuição é que influencia as propriedades necessárias, que atraiu tanto a utilização dos polímeros em geral. Hoje, a sociedade é dependente de polímeros. Ela não consegue, digamos assim, ser capaz de tocar a sociedade que você conhece hoje, tá certo? Sem os polímeros. E um exemplo bom que eu costumo dar em aula é as bebidas, né? Por exemplo, você imagina uma garrafa de água mineral de vidro, tá certo? Tem uns 500 gramas a garrafa de vidro. A garrafa de plástico tem mínimo, sei lá, 10 gramas, 20 gramas de material plástico. Então, para transportar 1 litro de água numa garrafa de vidro, eu vou gastar 1 quilo. Para transportar 1 litro de água numa garrafa de plástico, eu vou transportar meio litro de água, eu vou ter meio quilo, tá certo? Então eu tenho uma diferença significativa na hora que você vai considerar o consumo de combustível do caminhão que está fazendo a transferência do material, das garrafas, né? As garrafas vão e voltam, o próprio processamento da garrafa o vidro utiliza temperaturas muito elevadas para ser processado, coisa que você não precisa tanto, né? Estamos falando de processar um material polimérico a 200, 250 graus ou um material vítreo a 700, 800, 1000 graus. Tá? Então essa diferença ela tem, ao mesmo tempo, nem todo polímero é reciclável, mas todas as garrafas de vidro são. Então vocês começam a ser introduzidos num dilema de nem tudo que é ruim é ao mesmo tempo
bom, né? Tem material que é ao mesmo tempo bom e ruim. Tem suas benesses, mas também tem seus malefícios, né? E é a gente vocês, que vão ser engenheiros de materiais, que vão ser o fiel da balança. São vocês que vão ter atenção, vocês que vão procurar rotinas e técnicas e métodos para evitar que o material vá para o meio ambiente.